Dia Santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês em mais um Consagra de TV. Nós vamos falar do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, o capítulo 5. O capítulo 5, ele vai falar dos motivos ao qual nos recomendam esta devoção. Preste atenção. A consagração à Nossa Senhora, ela nos coloca a serviço de Deus. O emprego mais relevante que se possa ter, estando a serviço de Deus, vale muito mais do que os ricos, os imperadores, os grandes empregos, os grandes serviços que não estão a serviço de Deus. O menor dos servos a serviço de Deus, ele é maior do que o maior dos reis que não está a serviço de Deus. Nós nascemos e vivemos para louvar, para servir a Deus. E nessa consagração vocês vão ver que o nosso Deus, como ele fica grato àquele que dá a sua vida, que dá o seu serviço para a construção do reino. Com certeza, ele cobrirá com suas bênçãos, ele pagará de uma maneira melhor do que todos aqueles da terra poderiam pagar. Na verdade, ele dará todo o ouro da terra, toda a graça do céu para aquele que se colocar ao seu serviço. Os motivos de abraçar essa consagração. Nessa consagração, a Nossa Senhora difere de outras associações, até porque nas outras associações nós temos práticas espirituais, práticas que nos levam um tempo de nossa vida, um tempo de nossa história, mas muitas vezes nos dispensam, nos liberam em outros momentos. Nessa consagração à Nossa Senhora, todo o tempo de nossa vida, todo o momento, nossas obras, o tempo inteiro está a serviço do próximo, entregues a Jesus, entregues à Santíssima Virgem, quer dormindo, quer acordado, quer comendo, quer bebendo, querendo ou não querendo, desde que você não negue sua consagração, todas as suas boas obras, todo o seu trabalho, toda a sua vida está sendo entregue a Jesus por Maria. É uma consagração muito mística, é algo assim muito completo, a qual a sua vida inteira torna-se reparadora, mortificadora para o irmão, para o próximo. Então, Mara, nos explique um pouco, essa devoção, desta forma que eu coloquei, ela leva a nos imitarmos o exemplo deixado por Jesus Cristo, praticando a humildade e tudo mais. Nos explique um pouco mais disso. Nós temos que compreender que nosso Deus é o Deus do impossível e Ele pode fazer qualquer coisa, Deus pode fazer tudo. E os caminhos que Ele escolheu para si, com certeza foram os melhores. E se Deus faz algo, se Deus fez algo, é porque quer que você esteja atenta ao que Ele fez e através do ensinamento que Ele nos dá, você também assumir. Veja só, meu irmão, Deus que pode tudo, Ele podia simplesmente ter vindo à humanidade grande, né? Se você se recordar daquela imagem de Jesus misericordioso, ele não era uma criancinha, ele era um adulto e estava distribuindo todas as graças. Então nós temos que compreender, se Deus quis vir pequeno, é porque nisso ele encontrou um objetivo. É porque nisso ele queria nos mostrar, ele queria nos dar algum ensinamento. Então se o próprio Deus, que sabe qual é o melhor caminho, sabe o que é melhor para fazer, escolheu se entregar para a Virgem Maria, com certeza, meu irmão, não tem problema nenhum eu também me entregar e você também se entregar. Nós verdadeiramente usamos a palavra ser consagrado à Virgem Maria, mas entenda que ser consagrado é a mesma coisa do que se entregar. E o primeiro que quis se entregar à Virgem Maria foi o próprio Cristo. Então, quando você, César, coloca a questão de se entregar, se consagrar à Virgem Maria, é imitar Jesus, simplesmente. Se hoje eu pego a Virgem Maria como modelo da minha vida, se eu quero me entregar à Virgem Maria, é porque eu estou querendo simplesmente seguir os passos que o Senhor quis. Se hoje eu dependo da Virgem Maria para discernir qual o melhor caminho que eu devo tomar na minha vida, será que o menino Jesus muitas vezes não esteve com sua mãe perguntando a ela, colocando para ela, escutando os conselhos que ela queria dar? Então, quando nós nos entregamos à Virgem Maria, quando nós nos tornamos seus escravos de amor, é porque simplesmente estamos correndo o mesmo caminho que o nosso Senhor nos dá. Nós temos que entender que esse Deus,
Ele poderia simplesmente chegar a um certo momento de sua vida e dizer: mãe, eu te desprezo, não te quero mais. Jesusinho não fez isso. Ele encontrou que o melhor caminho para ele dar glória ao Pai seria sendo submisso à sua mãe. Ele passou 9 meses na barriguinha da Virgem Maria. E quando ele cresceu, ele não desprezou da sua mãe. Ele quis continuar sendo cuidado, alimentado, nutrido por essa mulher. Então, meu irmão, se você precisa ser alimentado, busque a Virgem Maria. Nosso Senhor, quando tinha 12 anos, ele podia simplesmente ter continuado sua vida com os doutores. Mas a palavra nos diz que ele era submisso à Virgem Maria e voltou para casa. E isso fez com que ele crescesse em estatura e graça. Então, se você precisa crescer, se entregue à Virgem Maria também. Deus é o santo dos santos. Então, se você quer ser santo, imite Jesus. Se você quer cada vez mais ter uma vida de pureza, imite Jesus, se entregando justamente a esse caminho da Virgem Maria. Você quer dar glória ao Pai? Sim ou não? Você tem um plano melhor para dar glória ao Pai do que o plano de Deus? Porque o plano de Deus foi vir à humanidade por Maria. Será, meu irmão, que se você diz assim, olha, eu tenho uma ideia melhor do que a de Jesus, eu te pergunto, isso seria um ato de bondade? Seria um ato de humildade? Ou seria um ato de soberba? Achar que pode fazer algo melhor que Deus. Escolher a Virgem Maria não foi ideia minha, nem de César, nem dos papas, nem dos padres. Escolher a Virgem Maria foi uma ideia, um plano de salvação que Deus tem para a minha vida e para a tua. Então nós devemos cada vez mais seguir essa entrega. Jesus é a cabeça da igreja, nós somos os membros, nós somos o corpo de Cristo. Então nós temos que fazer a mesma coisa que ele fez. Não queira ir a Jesus direto, não. Tem muitas pessoas que se acham muito santas, muito boas, e dizem assim, cara, quer seguir a Jesus? Se Jesus quis vir à humanidade através da Virgem Maria, meu irmão, se eu preciso chegar a ele, eu devo correr o mesmo caminho que ele escolheu. Mas são tantas coisas, César, que essa devoção nos proporciona. Quando eu me entrego a Jesus, eu recebo tantas graças quando eu me dou para a Virgem Maria. O que é que essa consagração faz mais? O que ela nos proporciona mais também? Às vezes as pessoas não compreendem. Essa consagração, ela é uma aliança. Nós nos damos à Santíssima Virgem Maria, mas ela também se dá a nós. Então que vocês prestem atenção. Nossa Senhora, ela se dá ao escravo de amor da mesma forma que ele se dá a ela. Ele transmite com suas virtudes, ela transmite seus méritos, ela o protege, ela cuida, guarda, zela. Todos os merecimentos da Santíssima Virgem passam para aquele que entrega tudo a ela. As virtudes, a humildade, a fé, a obediência, a caridade, a pureza, a paciência de Nossa Senhora passa para aquele, é uma aliança, é uma troca. Nossa Senhora se dá ao escravo de amor. Do jeito que nos consagramos a ela, ela se consagra a nós. É uma cumplicidade respaldada na comunhão dos santos, que nós professamos no nosso credo, lembra? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Isso é muito importante. Somos todo dela. Ela é toda nossa. Um outro ponto interessante que Nossa Senhora faz é que ela nos embeleza. Ela nos embeleza com seus méritos, com suas virtudes. Ela nos purifica. É como se Nossa Senhora nos adornasse. Purifica, primeiro, do nosso amor próprio. Nós somos vaidosos. O nosso amor próprio, o nosso egoísmo, nossa vaidade, muitas vezes mancham, maculam nossas boas obras. Muitas vezes nossas boas obras perdem o valor em virtude do nosso amor próprio. Um outro ponto que Nossa Senhora faz é que ela, com as suas virtudes, como eu falei, embeleza o pouco que nós temos. Um exemplo, uma maçã. Um camponês produziu no seu campo uma maçã e vai dar esta maçã ao rei. Essa maçã não vale nada, vale apenas o valor de uma maçã. Mas quando entregamos essa maçã a Nossa Senhora, entregue a Nossa Senhora esta maçã, a Virgem Maria
colocará numa bandeja de ouro, descascará do jeito que seu filho gosta e apresentará essa simples maçã ao seu filho numa bandeja adornada com o ouro de sua beleza e de suas virtudes. Com certeza, o rei, o nosso pai, receberá essa simples maçã com muito mais amor, não pelo valor da maçã, mas pelo valor de quem entregou a maçã. Então, muitas vezes, nossas obras, elas são muito pequenas, são muito parcas, são muito poucas. E elas agradam a Deus. Mas quando apresentadas com as disposições de Nossa Senhora, têm um efeito maior. Entende isso? Na consagração a Nossa Senhora, também temos a certeza que essas obras foram entregues a Jesus Cristo. Maria Santíssima é o eco de Deus. Quando dizemos Maria, ela repete Deus, Deus, Maria, Deus, Maria, Deus. Maria Santíssima é o eco de Deus. O Senhor Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Ela exalta o Senhor. Ela apresenta tudo que nós entregamos a ela, ao Senhor. E faz com que o Senhor aceite. Muitas vezes o Senhor pode não aceitar nossas boas obras em virtude do nosso amor próprio, do nosso pecado, da nossa sujeira espiritual. E pelas mãos de Nossa Senhora, ela consegue na sua doçura que o Senhor aceite o nosso pleito, como das bodas de Caná, que ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. E xoloque, abre o coração de Deus e ele derrama o seu primeiro milagre na ordem da natureza. Essa devoção também é um meio de dar maior glória a Deus. Prestem atenção. Não sabemos o que dá mais glória a Deus. Se são os grandes trabalhos ou se são os pequenos trabalhos. Às vezes achamos que limpar o chão tem menos valor do que fazer uma pregação. Tanto o chão como a pregação, como o pregador, tudo é de Deus. Para Deus tudo é importante, tudo é grande e tudo é pequeno. Ele é o tudo, Ele é o alfa, o ômega. Então devemos fazer as pequenas coisas ou as grandes coisas, sempre colocando a serviço de Deus. Não nos interessa, não nos importa o que fazer, devemos apenas fazer nossas obrigações de Estado. Entregar ao Senhor para a sua maior glória, porque Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Essa consagração, ela nos leva, ela nos conduz ao Senhor. Nada faz do que nos levar rapidamente a Jesus. É um caminho fácil, curto, perfeito, seguro para essa união, para essa intimidade com o Senhor, para esta perfeição espiritual. Então, Mara, este caminho fácil, curto, perfeito, seguro para chegar a Jesus, nos explique um pouco mais sobre isso. Meu irmão, imaginem que entre uma cidade e uma outra cidade existe uma estrada, existe um caminho. E se você precisa se deslocar de uma para outra, você vai justamente pegar esse percurso, não é assim? Mas veja, dentro desses diversos caminhos, diversos percursos e estradas, você pode encontrar uma BR, que ela seja asfaltada, que ela aparentemente seja segura, mas você de repente quer pegar um atalho, quer pegar um desvio, e você pode fazer isso. Só que muitas vezes esses atalhos são estradas esburacadas, que você não tem a mínima ideia de como é que ela vai estar, mas por alguma razão você quer se distanciar. Então, São Luís Maria Grião de Montfort, no livro Tratado da Verdadeira Devoção, vem nos dizer o quê? Se eu preciso encontrar Jesus, eu pegue a estrada, eu pego o caminho da Virgem Maria, porque justamente aí ele vai colocar essa série de adjetivos para esses caminhos. E ele vai dizer, o primeiro, que esse caminho é um caminho fácil. Por que, meu irmão, é um caminho fácil? Porque foi o caminho que Jesus traçou. Quando Jesus passou e quando Jesus passa, ele sempre purifica, ele sempre santifica. Então, se foi o caminho que Jesus encontrou para vir à humanidade, ele deixou aquele caminho limpo. Então, esse caminho vai ser um caminho fácil, porque é um caminho imaculado. E você, de repente, pode dizer, mas Mara, quer dizer que ir a Jesus pela Virgem Maria não vai encontrar dificuldades? Vai, meu irmão. Claro que vai. Vai encontrar empecilhos? Claro que vai. Mas veja a diferença.
Eu posso estar no caminho com dificuldade, sim, porque é árduo também o caminho a Jesus por Maria, mas a grande vantagem, digamos assim, é que eu vou ter Nossa Senhora. Quando eu sinto medo, eu encontro a Virgem Maria que me encoraja. Quando eu me sinto no meio das trevas, que eu me sinto na escuridão, eu não sei o que fazer, que decisão tomar, eu tenho a Virgem Maria que vem me esclarecer. Então você quer comparar? Estar nesse caminho com ela ou sem ela? Muitas vezes nós temos batalhas ferozes que temos que travar com o inimigo. Quantas seduções o inimigo nos propõe e que a gente percebe que aquilo é um desvio, e quando eu estou com a Virgem Maria, eu me coloco debaixo do manto sagrado dela e ela vai me dar coragem, vai me dar força para que eu combata. Então esse caminho é um caminho fácil porque eu não estou sozinha. Eu vou estar com a mãe do meu Senhor, aquela que tem a missão de derrotar Satanás, aquela que teve a missão de cuidar de Jesus. Então é um caminho fácil, porque eu estou com ela. Montfort vai dizer também que esse caminho é um caminho curto. Por quê, meu irmão? Muitas vezes a gente está tão próximo de outra pessoa, mas são tantos desvios que tem que a gente termina sem nunca conseguir chegar naquele ponto. Não é assim? A Virgem Maria, ela foi apresentada ao templo com 3 anos. E ela estava inteira e sem reserva. Ela estava pronta e sem demora. Então, muitas vezes você é chamado a estar na igreja, a trabalhar na igreja, assumir a missão, e você diz o quê? Quando meu pai morrer? Quando meu filho se formar? Quando isso? Quando isso? Quando isso? E a Virgem Maria está te dizendo, meu amor, está na hora, é agora que você tem que servir a Deus. Então o caminho da Virgem Maria é um caminho curto, por quê? Porque ela vai cada vez mais te apresentar que Jesus é a tua salvação, que Jesus é o teu Redentor, que o que vale a pena é estar a serviço dele. Ela puxa cada um dos seus filhos para o caminho, para o sentido que é Jesus. Ela não vai lhe fazer recuar nessa caminhada com Jesus. Pode ser aqui alguém que diga assim, mas ir a Jesus por Maria é você desviado? Claro que não. Se você escuta isso, que estar com Maria Santíssima é estar longe de Jesus, renuncie, porque isso é uma grande calúnia, uma grande mentira. Todas as pessoas que chegam próximo de Nossa Senhora, elas chegam mais perto de Deus Pai, com certeza. Então, peça sempre para que nessa sua caminhada espiritual, em busca de Jesus, você esteja nas mãozinhas de Maria. Que você possa estar andando nos passos de Nossa Senhora. E os passos de Nossa Senhora são caminhos e passos firmes e longos, tá certo? Entenda também que esse caminho é o caminho perfeito. Nós temos aqui a volta gloriosa de Jesus. Jesus vai voltar, sabia, meu irmão? Mas ele vai voltar pelo caminho da Virgem Maria, como ele também veio pelo caminho da Virgem Maria. Então nós temos que entender que esse é um caminho perfeito. Meu caro, quando Jesus veio por Maria, e Jesus é o perfeito dos perfeitos, é o santo dos santos, ele não perdeu nada. Jesus querendo se fazer homem, ele não deixou de ser Deus. Jesus querendo ser o seu Salvador, ele não deixou de ter a sua majestade, a sua realeza, a sua divindade. Então, se ele continua sendo perfeito, você será que não tem nada para se aperfeiçoar? Se entregue a Nossa Senhora para que você também possa cada vez mais ser perfeito. A primeira vinda de Jesus foi secreta, foi oculta, ninguém sabia. Os anjos se perguntavam, quem será a mãe do Salvador? Quem é esta que avança como a aurora? Segunda vinda, não. A segunda vinda de Jesus será gloriosa. As pessoas estarão assim como essas, na expectativa para esse grande dia, para essa grande festa. E você tem que se encontrar perfeito, meu amor, para poder possuir o reino de Deus. Então se entregue à Virgem Maria para cada vez mais se aperfeiçoar. Mas Montfort ainda nos coloca um quarto tipo de caminho. Ele vai nos dizer que a consagração à Virgem Maria, a entrega tua a Deus pelo caminho da Virgem Maria, isso é seguro. Por quê? Porque muitas vezes a gente até entra numa livraria e fica sem saber qual o melhor livro para ler. Olha se tem um imprimato. Veja se a igreja decreta alguma coisa, se a igreja fala a respeito de alguma coisa. Então, se na sua vida espiritual você não sabe se algo é certo ou não, procura o catecismo. Procura os documentos da igreja, porque se a igreja aponta, aquilo para você é seguro. E a igreja aponta a Virgem Maria, sim, como um caminho seguro para encontrar nosso Deus.
Então que você também encontre esse caminho seguro. Quantos anos faz que se fala de devoção à Virgem Maria? Desde toda a eternidade. Por quê? Porque nos primórdios da história a gente já sabe que da missão de Deus. Na plenitude dos tempos, Deus enviará seu filho a uma virgem. E isso se realiza. Esse caminho é um caminho seguro. Por quê? Porque está escrito nas Sagradas Escrituras. Quantos reis, quantos duques, quantos imperadores se entregaram à Virgem Maria. Mesmo com sua fortaleza, com seu império, com seu poder, se entregaram à Virgem Maria. Pela consagração que São Luís de Montfort nos ensina, nos explica. Então, quantos papas não só promulgaram os escritos de Montfort, mas quiseram vivenciar a escravidão de amor, ou seja, a entrega a esse Deus pelas mãos dela. Então, se nossa igreja aponta, decreta, é um meio seguro. Não tenha medo de se entregar à Virgem Maria. Ela é um caminho perfeito. A missão da Virgem Maria é nos levar para Jesusinho. Se ela tem essa missão, jamais ela vai separar. Meu amor, renuncia a todo medo de amar Nossa Senhora, porque cada vez que a gente ama, mais e mais a gente vai crescer. Nossa Senhora, ela nos dá uma liberdade interior muito grande, nós passamos a ser verdadeiramente livres, fazemos o bem. Você não imagina o quanto, né? Como Nossa Senhora nos ensina a perseverar na fé. Então, César, nos fala sobre esses tópicos, sobre essa liberdade de espírito. Um ponto importante que temos que entender é que consagrar-nos, entregar nossa vida espiritual a Nossa Senhora, nos torna livre. Quando nós entregamos, quando nós depositamos em Nossa Senhora, lá, quem obedece não erra. Quem passa a ser escravo é cuidado pelo dono. Então, Nossa Senhora, ela, cuidando de nossa vida espiritual, nós somos livres. Tira de nós todo o escrúpulo, todo o temor servil, todo o medo de evangelizar, todo o medo de proclamar a verdade, todo o medo de proclamar a fé. Na verdade, um consagrado a Nossa Senhora é um soldado daquele grande exército em ordem de batalha. É um homem e uma mulher de fé, com autoridade, filho da igreja. Sou filho da igreja, sem medo, sem escrúpulo, livre. Não me importa fazer grandes tarefas ou fazer pequenas tarefas. Não me importa estar nos altares ou estar no último banco. Não importa fazer uma simples pregação ou fazer um grande evento. Sou livre. A consagração a Nossa Senhora tira a vergonha, tira o medo. Sempre, nós nunca estamos sós. Estamos sempre revestidos, sempre cuidados por ela. Nossa Senhora, ela nos protege, nos cuida, nos zela. Um outro ponto é que essa consagração, ela dá uma grande ajuda ao próximo. Faz um grande bem para o próximo. Quando entregamos a Nossa Senhora o valor meritório, o valor impetratório, o valor satisfatório, estes dois últimos valores, que é o valor satisfatório e o impetratório, quer dizer, a satisfação das nossas obras, pela comunhão dos santos, com essas boas obras nós podemos ajudar a muitos irmãos. Entregando nossa vida espiritual a Nossa Senhora, ela pode usar em benefício destes nossos irmãos. Entregamos a ela e fazemos o bem sem saber para quem. Preste atenção. O que mais agrada a Deus? Um católico voltar para a Igreja Católica porque estava afastado? Um evangélico se converter e voltar para a Igreja Católica? Ou tirar uma alma do purgatório? O que mais agrada a Deus? Com nossas boas obras, com nossos valores espirituais, aquele católico que estava longe da igreja e volta tem um encontro com Deus. Aquele evangélico que não conhecia toda a doutrina católica e volta para a Igreja Católica, ele tem um encontro com Deus. E aquela alma que estava no purgatório e com nossas orações encontra-se com o próprio Deus, tem esse encontro com Deus. As três situações
conexão de encontro, proporcionada pela comunhão dos santos e pela nossa vida espiritual. Nós fazemos muito bem. O consagrado a Nossa Senhora faz o bem sem saber para quem. Nós rezamos e entregamos a ela. Não interessa a intenção. É tudo dela. Sou todo teu. Um outro ponto que a consagração a Nossa Senhora dá é uma força para perseverarmos na fé. É um grande meio de perseverança. Interessante que grandes almas, pessoas cheias da graça, ao invés de avançar e adquirirem muitas graças, novas graças, ao contrário, perdem. E muitas vezes perdem as poucas virtudes que têm ao longo da caminhada. Por que será que aconteceu isso? Porque quiseram guardar a sua vida espiritual com suas próprias forças, no nosso próprio coração. E a consagração a Nossa Senhora, nós entregamos nossas obras e guardamos no coração imaculado da Virgem Maria. É ela que cuida da nossa conversão. É ela que cuida dos santos dos últimos tempos. Nossa Senhora é como um banco, como foi dito aqui. O BVM, o Banco da Virgem Maria. Aquele banco que quando você deposita, tudo cresce em estatura e graça. E ladrão nenhum rouba. Em Maria, Herodes não conseguiu pegar o menino Jesus. Em Maria, Jesus não adoeceu na infância. Com Maria, Jesus não teve nenhuma doença. Jesus se perdeu no templo, mas foi encontrado. E a mulher vestida de sol do Apocalipse, que prefigura a Virgem Maria, tinha o menino no seu braço e fugia do grande dragão. E o dragão não pegou o menino. Depositando em Maria, jamais tomarão as graças que forem dispensadas para a nossa vida. Confiando nela, o inimigo não nos roubará as graças que Deus derrama todo dia a cada um. São Bernardo nos diz: enquanto Maria Santíssima vos sustenta, não caís. Enquanto ela vos protege, não temeis. Enquanto ela vos conduz, não vos fatigais. Sendo-vos propícia, chegareis ao porto da salvação. Nossa Senhora cuida, zela, guarda, protege aqueles que entregam a sua vida espiritual a ela. São Luís de Montfort, ele diz algo que eu acho bem forte e vou ler para vocês. Se algum crítico, ao ler e ao ouvir tudo isso que falo, exageradamente, pode até dizer que isto é por excesso de piedade, excesso de devoção. Infeliz aquele que pensa assim, pois não compreende. Sendo um homem carnal, não vai compreender as coisas espirituais. Afinal de contas, pode ser também um devoto crítico, que por orgulho, crítico e orgulhoso, condena e despreza tudo aquilo que não entende. Lhe convido, meu irmão, a não ser um homem nem uma mulher carnal. Seja um homem e uma mulher espiritual. Pois espiritualmente somos filhos de Jesus e da Virgem Maria. Somos filhos de Deus Pai e de Maria Santíssima como mãe. Isso é místico, é espiritual. Abra seu coração para uma vida mística, para uma vida espiritual. Que Nossa Senhora cuida de cada um de nós de maneira particular. Nossa Senhora apenas não passa à frente, não, meu irmão. Nossa Senhora passa à frente, passa atrás, passa do lado, passa em cima, passa embaixo e está dentro do seu coração, desde que você a convide para que ela esteja com você. Então, temos que terminar este programa entregando todos os méritos deste programa no coração imaculado de Nossa Senhora, para que não se perca nada do que foi dito aqui. Afinal de contas, ser um escravo de amor sempre é um desafio. É desafio amar Nossa Senhora, é um desafio amar a Jesus.